Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 a seguir, para a glória de Deus. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países onde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos, meus irmãos, minhas irmãs, meditar um pouco na palavra do Senhor, como está registrado e escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim, esse é o momento da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 a seguir, para a glória de Deus, amém? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Somente até aqui, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Olha, irmão, irmã, ouçam. Quão preciosa é a palavra de Deus. De tal forma que passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus não passam, né? E podemos entender, compreender e saber pelo que está escrito. A fé vem pelo ouvir e o ouvir, né, pela palavra de Deus. Amém? Agora, Deus, o Senhor Deus, certamente o Deus de Israel, usando o profeta Amós, neste livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 a seguir, para anunciar o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Olha só. Quando certamente, aleluia, vem a palavra de Deus dizendo, diz o Senhor Jeová, é então o Senhor Jeová quem está falando. De tal forma que, ai daquele que diz, né? Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová esteja dizendo alguma coisa, ou sem que o Senhor Jeová esteja ordenando ou falando. Louvado seja Deus, porque não se deve jamais tomar o nome desse Deus Todo-Poderoso em vão, porque ele não terá o inocente por culpado e nem tampouco o culpado por inocente. Mas aqui nós podemos encontrar escrito certamente Deus usando o profeta Amós para dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Olha só quem então estava dizendo: o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Olha só, quem enviando esta fome sobre a terra? O Senhor Jeová. Esta fome, segundo Amós, não é fome de pão, aleluia. Esta sede não é sede de água, não, mas certamente de ouvir as palavras do Senhor. Eu tenho hoje a oportunidade de ouvir as palavras do Senhor. Você está tendo neste momento a oportunidade de ouvir as palavras do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir as palavras do Senhor. Mas agora veja só que palavra profunda é esta, aonde o profeta Amós, sendo ali usado por Deus para dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha, querido irmão e irmã, aleluia, imagina então que fome será essa. Imagina então que fome será essa. Fome
enviada por Deus. E esta fome não seria e não será jamais uma fome qualquer. Não. Aleluia! Não é uma fome qualquer. Esta fome que certamente seria ali, segundo o profeta Amós, aleluia, enviado pelo próprio Senhor Jeová. Fome essa que seria enviado sobre o quê? Sobre a terra. Esta fome não é fome, louvado seja Deus, de pão. Esta sede não é sede, louvado seja Deus, de água. Mas certamente é de ouvir as palavras do Senhor. Louvado seja Deus. Nós podemos observar, meu irmão, minha irmã, quando, aleluia, Jesus está lá no deserto para ser ali tentado pelo tentador. Observa que, segundo a Escritura, o Senhor Jesus jejuou 40 dias com 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho, ou se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A resposta do Senhor Jesus para o tentador que estava tentando o Senhor foi a seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora aqui nós estamos diante de uma palavra qual certamente Deus estava usando ali o seu servo para dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha, querido irmão, irmã, imagina esta fome enviada por Deus, que não será fome de pão. Esta fome enviada por Deus, que não será certamente, aleluia, fome de pão, não. Não será sede de água, não. Mas será certamente fome da palavra, sede da palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje, aleluia, nós podemos, louvado seja Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Hoje nós podemos, aleluia, nos saciar diante da palavra do Senhor, porque, aleluia, neste momento, há tanto aqui quanto em outros lugares, está sendo certamente ministrado a palavra do Senhor. Então certamente esta fome, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, sobre mim, sobre você não veio, porque nós temos hoje a palavra de Deus para que nós ouça, porque nós temos hoje a palavra de Deus para que nós se alimente desta palavra, porque nós não viveremos somente, aleluia, louvado seja Deus, de pão. Nós necessitamos mais que o pão, nós necessitamos da palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que faz da velha criatura uma nova criatura, como está escrito: o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É a palavra de Deus que faz nova todas as coisas, é a palavra de Deus que faz de mim, aleluia, um novo homem. É a palavra de Deus que faz de você, meu irmão, um novo homem. É a palavra de Deus que faz de você, minha irmã, uma nova mulher, para a honra e glória de Deus. Agora veja: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Olha só quem estava dizendo. Não era um qualquer que estava dizendo. É o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão, não é sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Escute só, louvado seja o nome do Senhor. Olha: e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha só, correndo, indo em busca da palavra, mas não a acharão, que a palavra, por causa do que? Da fome, a qual pelo Senhor Jeová seria ali enviado sobre a terra. Quando diz irão errantes, em outras palavras, seria o seguinte: irão vagabundos, ou seja, aleluia, nós temos disposição para tantas coisas, temos coragem para tantas coisas, aleluia, fazemos tantas coisas, mas por que não temos disposição para ouvir a palavra de Deus? Mas por que não estamos tendo coragem de ouvir a palavra de Deus?
Aleluia, é tempo de nós se dispor, ter disposição e ouvir a palavra de Deus, porque ainda está sendo anunciada a palavra de Deus, e a palavra de Deus ainda está aí para mim e para você, para que dela nós venhamos nos alimentar, para que nós venhamos, aleluia, nos fortalecer através desta palavra que é poderosa. Palavra é essa, perdão, a qual o Senhor Jesus, em uma das suas intercessões pelos discípulos, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, querido irmão e irmã, a palavra de Deus é a verdade, e é essa verdade que nós precisamos ouvir, essa verdade que nós precisamos dar crédito, como Deus usou o profeta Isaías para dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ei, querido irmão e irmã, é tempo de nós nos alimentar da palavra, é tempo de nós dar crédito à palavra, é tempo de nós ouvir a palavra, é tempo de nós praticar a palavra, é tempo de nós estar e andar com a palavra do Senhor. Olha só, e irão errantes, olha só, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Olha só, hoje você acha a palavra, hoje eu acho a palavra, hoje eu posso ouvir a palavra, hoje você pode ouvir a palavra, hoje nós podemos ouvir a palavra, hoje nós podemos sim. Agora imagina, essa turma correndo por todas essas partes que acabei de ler, indo, aleluia, à procura da palavra, ou seja, indo em busca da palavra, e não achando mais o que? A palavra do Senhor. Mas por quê? Por causa desta fome desesperadora, a qual certamente não foi por um qualquer enviado, porque Deus estava usando o seu servo Amós para dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Querido irmão e irmã, nós podemos ouvir hoje a palavra de Deus por vários meios. Por vários meios hoje é anunciado a palavra do Senhor. Por vários meios hoje é pregado a palavra de Deus, sim. Agora imagina, por exemplo, alguém se deparar diante de uma fome dessa, que não é fome de pão, diante de uma sede dessa, que não é sede de água, mas diante de uma fome dessa, que é fome da palavra, diante de uma sede dessa, que é sede da palavra, e não achando mais a palavra, correndo por todas as partes, querendo encontrar, querendo achar a palavra e não achando mais a palavra. Tamanho será o quê? Esse grande e imenso desespero, porque quando era de repente anunciado a palavra, não ouviu a palavra, aleluia, não despertou para ouvir a palavra. É tempo de nós ouvir a palavra de Deus, é tempo de nós despertar, aleluia, para buscar a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, oh meu Deus, aleluia, glória ao eterno Deus de Israel, glória ao que fez por ele e que fez para ele todas as coisas, glória, aquele que era e que adivinha, o santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Nós podemos hoje, irmão e irmã, ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus por meio deste aparelho que está nas suas mãos neste momento. Não sei que tipo de aparelho é esse que está em suas mãos. Por esse aparelho, através desse aparelho, você está ouvindo aí a palavra de Deus. Agora imagina, meu querido e minha querida, aleluia, correndo por todas as partes, indo em busca e querendo achar a palavra e não achando mais a palavra. Ei, certamente esta palavra não vai estar dentro de aparelho, certamente esta palavra não vai estar mais em lugar nenhum, apenas a fome, e esta fome não é de pão, esta sede não é de água, mas é das palavras do Senhor, é de ouvir as palavras. Mas hoje nós podemos ouvir, aleluia, aleluia, hoje nós podemos pregar, aleluia, nós podemos dizer que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ei, querido, irmão, irmã, é tempo de nós dar mais ouvido à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa, sabemos disso porque está escrito, aleluia,
Ei, irmão, ei, irmã, quão preciosa é a palavra de Deus. O salmista disse em o Salmo 119, aleluia, versículo 10 e versículo 11, o salmista diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quão preciosa é a palavra de Deus. Hoje nós podemos ouvir a palavra de Deus com total facilidade. Hoje nós temos um fácil acesso ao ouvir a palavra do Senhor. Até porque a palavra está sendo anunciada de várias formas. Tanto é que tem quem anuncia por interesse próprio. Enfim, de várias formas e por vários meios está sendo anunciado e propagado a palavra de Deus. Agora imagina, querido irmão, imagina, querida irmã, aleluia, alguém correndo, passando por todas as partes, atravessando o mar, Oriente, Ocidente, um exemplo. Aleluia, correndo atrás da palavra, querendo encontrar, querendo achar, e não encontrando e não achando essa palavra. Então o que acontecerá neste momento? É a fome desesperadora, que é a pior fome. É a pior fome. Aleluia, a pior fome certamente, no meu ponto de vista, é essa fome. Fome essa enviada pelo Senhor Jeová, segundo o profeta Amós. Segundo o profeta Amós, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esta fome não é de pão, esta sede não é de água, mas é de ouvir a palavra de Deus. Querido irmão, irmã, vamos prosseguir. Está finalizando, mas se alimenta da palavra de Deus. Se fortalece aí com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos levanta é a palavra. O que nos salva é a palavra. O que nos liberta é a palavra. O Senhor Jesus dizia para os judeus que criam nele: se vós permaneceres em minhas palavras, ou se vós permaneceres em minhas palavras, ou nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vós libertarás. Olha, querido, como é a verdade que liberta? Qual é a verdade que transforma? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que transforma e faz do velho homem um novo homem. É a palavra do Senhor que faz, aleluia, da velha mulher uma nova mulher. É a palavra de Deus quem realiza esta linda obra em nossas vidas. Pega quem não é e faz dela alguma coisa, seja ele ou seja ela. É a palavra, porque Deus é todo poderoso. Deus, através da sua palavra, Deus disse, segundo a Escritura, haja luz e houve luz, porque foi uma ordem dada por Deus. E a palavra que saiu ali não foi a minha, não foi a tua, foi a de Deus. Louvado seja Deus. Agora imagina, irmão, irmã. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então veja só, e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Escuta. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Olha só. Aqueles dias as virgens formosas e os jovens, e os mancebos desmaiarão de sede. Por que desmaiarão? Porque não suportarão. Essa sede não será uma sede qualquer não. Esta fome não será uma fome qualquer não. Não vai jamais alguém, aleluia, se saciar diante desta fome ou diante dessa sede, se não for através da palavra de Deus. Por não se saciarem, aleluia, não aguentarão, e se não aguentarão, desmaiarão. Louvado seja Deus, de que tamanha é a fraqueza, por causa desta fome enviada, que não será fome de pão, por causa desta fome enviada, que não será sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, querido irmão e irmã,
Você que faz parte deste humilde, simples e pequeno canal para a glória de Deus, não deixe jamais de ouvir a palavra de Deus, não deixe de se alimentar da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Lembra do que está escrito, aleluia, no livro de Revelação do Apocalipse, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Ei, irmão, nós precisamos guardar esta palavra, nós precisamos ouvir esta palavra, nós precisamos praticar esta palavra, porque nós não viveremos somente de pão, nós precisamos nos alimentar de pão. Mas entenda, nós não viveremos somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Não deixe jamais de se alimentar da palavra de Deus, porque é bom louvar, é bom louvar, eu amo demais louvar, é bom adorar, é bom orar, aleluia, mas nós temos que estar sempre o quê? Nos alimentando da palavra de Deus. Nós temos que estar sempre nos revestindo com a palavra do Senhor. Qual é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ei, irmã, nós temos que estar sempre com a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Agora, Deus usando o seu servo para anunciar e dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, ou mais das palavras do Senhor. Mas hoje, no dia que se chama hoje, nós temos a oportunidade para ouvir as palavras de Deus. Nós temos a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Como Deus falou para Josué, após a morte de Moisés, servo de Deus. Lembra do que Deus disse para Josué, que Josué não se apartasse da boca dele? Aí Deus falou o livro da lei, antes meditasse nele dia e noite, para que Josué tivesse o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele estava escrito. Então Josué seria um homem abençoadíssimo. Eu e você e eu, nós seremos abençoadíssimos através da palavra de Deus. Porém, é necessário que nós medite na palavra dia e noite, é necessário que nós nos alimente da palavra, é necessário que nós dê crédito à palavra, é necessário que nós obedeça essa palavra, que é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Você, minha irmã, você, meu irmão, que tem aí se inscrevido no canal, Deus abençoe, tá bom? Quero lhe avisar, meu irmão, minha irmã, que é tudo para a glória de Deus. Amém? Esse canal é um canal exclusivo para a glória de Deus, tá bom? As ministrações são para a glória de Deus, os louvores e adoração são para a glória de Deus. Cada versículo que aqui é enviado para o canal é exclusivo para honra e glória do nosso Deus maravilhoso, que fez por ele e que fez para ele todas as coisas, como está registrado e escrito em aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus seja eternamente louvado. Deus abençoe a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, proteja e guarde a você, meu irmão, minha irmã, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos e irmãs, o seu lar e a sua família. Fiquem todos com Deus e a paz de Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir e nos conceder, para a honra
e glória do nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que fez por ele e para ele todas as coisas. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.